Mateus 18, verso 11. Quem achou, diga, achei. Quem não achou, Mateus 18, 11. E o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes, e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela, mais que pelas 99 que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade do Pai no céu que nenhum desses pequeninos se percam. Leio mais uma vez o texto, versículo de número 11. E o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as 99 nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela, mais que pelas 99 que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade do Pai no céu que nenhum desses pequeninos se percam. Vamos orar? Pai querido, eu quero render-te gratidão por estar aqui e pedir a bênção do Senhor de forma muito poderosa na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje pela noite. Dai-nos da tua graça, manifesta a tua bondade, leva a nossa mente cativa a Jesus, Pai, nós te pedimos no teu nome, amém. Pode assentar, por favor. Aprisco significa curral. Aprisco é um curral de ovelhas. E aí o personagem aqui é Jesus, e ele está falando aqui, e esse texto é um texto que aparece em Lucas também, e ele vai falar assim, o texto de Lucas fala que o pastor saiu à procura da uma. Lucas, que é um texto sinótico, repetido, fala que o pastor achou aquela ovelha machucada, ferida, e ele a pegou no colo, e ele tomou conta daquela ovelha, ele cuidou daquela ovelha, e com muita alegria ele trouxe aquela ovelha para dentro do aprisco, aquela ovelha que ele colocou sobre os seus ombros, aquela ovelha volta para casa. Não era de Deus, não é da vontade de Deus que nunca uma ovelha perdida, uma ovelha se perca. O texto nós lemos e eu repito, não é da vontade de Deus que uma ovelha se perca. O nosso Deus não tem prazer quando tem uma ovelha perdida, afastada, machucada, ferida. Acredito que uma das formas, e eu não vou falar heresia, que Deus chora, o nosso Deus chora quando Ele vê uma ovelha perdida. O nosso Deus sente tristeza no seu coração quando Ele vê uma ovelha que Ele amou, que Ele se deu por ela, que Ele valorizou, que Ele comprou, que Ele deu o melhor que Ele tinha, o seu filho por ela. E quando essa ovelha que foi comprada com o sangue da cruz do Calvário, que foi recebido um dia no curral com carinho, que foi tratado com o pasto do melhor, a Bíblia diz aqui, nós lemos que Deus não sente prazer quando uma se perde. Deus não tem prazer nisso. Como eu falei que eu vou ler o texto, sair do texto e não voltar mais no texto, eu vou pegar a ideia. Eu vou também fazer alguma coisa aqui também que o Rafael não aprendeu no seminário. Eu vou pegar um versículo fora de contexto, para usar de pretexto. Filipenses 2,5 fala assim: tende em vós
o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. O texto de Filipenses 2,5 está falando da humilhação de Cristo, daquilo que Cristo fez quando Ele se humilhou. Mas eu queria pegar esse versículo fora de contexto e aplicar aqui, junto com esse pastor que sai atrás da ovelha perdida. E hoje pela noite eu queria falar para você, meu irmão, minha irmã, tende em vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Pensa aqui comigo, como era o coração desse pastor que sai atrás daquela ovelha, não sei o nome dela, mas vamos colocar o nome assim, perdida. O nome da ovelha é Perdida. E ele sai gritando, perdida! Perdida! E ele vai gritando e a perdida não ouve. Ou ela está lá machucada. E ele sai gritando nas ruas de Rolândia. 64 mil pessoas. E eu acredito que esse pastor sai pelas ruas falando, perdida! Onde está você, perdida? E eu pego o texto que Paulo fala, Filipenses 2,9. Tende em vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Porque a Bíblia fala que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e seríamos testemunhas de Jesus em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Isso está em Atos 1,8. A Bíblia nos diz em Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 14, que fala que para pregarmos o Evangelho, e quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer estará condenado. E os sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, falarão novas línguas, expelirão demônios, se beberem veneno, mal nenhum terão sobre o seu corpo. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 28, que era para irmos e fazermos discípulos em todas as nações. Jesus falou para mim e para você, e a minha palavra para você é o seguinte, meu irmão, minha irmã, eu queria que você prestasse muita atenção. Se você não guardar nada que eu vou pregar aqui, guarde essa frase. Tende em vós o mesmo sentimento que teve o pastor. Tende em vós a mesma dor que teve o pastor, que sai atrás da ovelha perdida, machucada, ferida. Aquela que um dia talvez sentou do seu lado, levantou a mão e falou, glória a Deus. Aquela que um dia foi para o encontro com Deus com você. Aquela que um dia ela cantou no louvor. Aquela que um dia na intercessão orou pela sua vida. Aquele que foi líder. Aquela pessoa que foi uma bênção. E se perdeu. Machucada, ferida, detonada. A ovelha perdida. Por causa de pregar aqui nessa igreja, eu recebi um convite, algum tempo atrás, para pregar lá no Servim. E quando eu cheguei no Servim, foi um tempo muito precioso de Deus. Muito mesmo, Deus nos abençoou ali, usou a nossa vida. E me chamou a atenção que um jovem que estava ali ficou de longe e não quis muita conversa, nem pegou nas minhas mãos. Aquele jovem estava ali no Servim e ficou bem de longe. E na hora que nós estávamos indo embora, aquele jovem veio ao nosso encontro e ele falou, pastor Giovanni, você não me reconheceu? Eu falei, não. E aquele jovem era o pastor que me abençoou quando eu era seminarista em Londrina, da igreja que eu participava, e ele era o pastor de jovem daquela grande igreja. Internado aqui no Servim por causa de droga, por causa de crack. Aquele rapaz que estava fazendo doutorado na área de direito, pastor, formado em teologia. E hoje, não sei se ele já saiu de lá, mas talvez 1 ano e meio atrás ele estava internado aqui no Servim, ovelha perdida. Eu chorei com ele ali, com o Mário. Choramos juntos, oramos juntos. Eu lembro que o Mário, ele veio de Portugal. E vindo de Portugal, quando ele pregava para nós, ele falava, meu pai em Portugal é pastor de ovelhas. E
o meu pai tem um carinho muito especial pelas ovelhas, a ponto de nós filhos, às vezes, termos ciúmes do nosso pai em relação às ovelhas. Mas de vez em sempre, nosso pai, quando tem uma ovelha que pula muita cerca, que faz muita coisa errada, nosso pai vai lá e quebra a perna de uma ovelha, para servir de exemplo para as outras. E por um tempo grande, aquela ovelha com a perna quebrada, anda no braço do pastor. Mas nós não estamos falando dessa ovelha quebrada hoje. Estamos falando daquela ovelha que se perdeu. Que talvez quando você olha para a igreja aqui, talvez 1.500, 1.600 pessoas, você fala que tanto de gente, mas todo mundo que está aqui, alcançado pela graça poderosa de Jesus, você sabe que gente que nasceu de novo com você, gente que talvez foi batizado junto com você, gente que talvez um dia orou com você, gente que um dia celebrou na célula, na praça, e hoje se perdeu. E hoje eu queria falar com você em nome de Jesus. Você podia orar e falar: Deus, traz de novo no meu coração o mesmo sentimento que o Senhor teve e que o Senhor tem pelo meu irmão, pela minha irmã que está perdida. Eu não gosto de usar a palavra desviado, eu gosto mais da palavra afastado, porque o desviado, um desvio, a possibilidade de não voltar. Mas quando está afastado, ele está ali um tempo, ele vai voltar. Lembre-se que se uma igreja, olha só a estatística, se uma igreja tem 100 membros, em 10 anos ela tem 200 pessoas do lado de fora, a estatística brasileira. Imagina quantas pessoas não têm passado por aqui, que talvez numa hora dessa está na frente de uma televisão, zapeando, procurando algo para suprir o vazio do coração. Imagina quantas pessoas numa hora dessa está numa boca, ou está numa situação procurando algo para suprir o vazio do coração, porque na verdade está com um desejo intenso de voltar para a casa do Pai. E hoje, Deus está me usando, olha aqui para mim, minha irmã. Deus está usando a minha vida para falar para você o seguinte: tende o mesmo sentimento de Cristo Jesus, daquele pastor que sai e vai atrás da ovelha perdida, e pega aquela ovelha machucada, ferida, coloca no ombro, cuida dela, sara aquela ovelha, cuida com amor. E a Bíblia fala que ele se alegrou quando a ovelha voltou para casa. Eu vou falar aqui alguns desafios, para quem está anotando, anota aí, que vai ser motivos para você orar nos próximos dias. Alguns desafios, porque eu devo ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Primeiro desafio, o crescimento da população. Milhares de pessoas, muita gente. O nosso país não para de crescer, embora a taxa de natalidade diminuiu nos últimos anos, mas não para de crescer. Pessoas estão em todos os lugares, muita gente, 64 mil pessoas em Rolândia. Aqui na nossa região, vai mais de 2 milhões de pessoas. E a Bíblia diz que o bom pastor saiu em busca daquela uma ovelha perdida. Eu preciso, preste bem atenção, eu preciso me despertar para olhar o mundo da forma que Deus olha. Eu preciso olhar o mundo da forma como Deus olha. E preste bem atenção aqui, irmão. Para de ficar olhando para o seu umbigo. Às vezes nós temos essa coisa na vida da gente, que a gente fica lá: a minha bênção, a minha vida, pai, eu vou aceitar esse desafio quando eu resolver o problema da minha família, quando eu ganhar aquele dinheiro, aquela herança, quando eu fizer aquela viagem. Para! As pessoas estão aí, muita gente. Estava assistindo uma reportagem algum tempo atrás, do rio Ganges. O rio Ganges, na Índia, que é um rio sagrado. E aquele rio, a reportagem mostrava, e aí mostrava na reportagem que passava ali mães que traziam as crianças que nasceram para
se banharem, o primeiro banho ser naquele rio. Do lado tinha gente com aquelas doenças de pele que vinham ali lavar. Se olhava para um lado, tinha aqueles pedaços de crânio e de defunto boiando. E aquele rio que parecia, quando a repórter colocava a mão, parecia um creme. As pessoas fazendo devoção, amando, adorando a um rio. 1 bilhão de pessoas adorando um rio, gente. Meu Deus. 1 bilhão de pessoas. 0,5% da população de lá conhece Jesus. Cristãos, e a maioria deles são cristãos nominais. Cristãos nominais. Gente que tem nome de crente. Gente que tem nome de uma denominação, mas não tem nada a ver com o Deus dessa denominação, o Deus que o salvou. O bom pastor saiu por causa de uma. E nós que estamos aqui, fala assim, eu tenho milhares na minha frente. Milhares. Segundo desafio, aquele bom pastor foi atrás da ovelha porque aquela ovelha estava correndo risco de vida. Aquela ovelha estava machucada. Ela saiu, ela não sabia, ela não foi criada para ficar solta. Ela foi criada para ficar no aprisco. E ela estava correndo risco porque tinha lobo. Ela estava correndo risco porque tinha um tanto de dificuldade. Quando o bom pastor encontrou aquela ovelha, diz o texto de Lucas 15, que ela estava machucada. Você sabia que a maioria das pessoas que estão afastadas, estão machucadas? Estão feridas. Talvez porque não recebeu um alô, um abraço, uma atenção. Você sabia que a maioria dos irmãos que estão afastados nunca receberam alguém para chorar junto? Estão feridas. E vamos ser sinceros, gente. Vamos colocar a responsabilidade na costa do pastor Adilson. Amém, irmão? Ah, misericórdia. Queima ele, Jesus. A responsabilidade da ovelha perdida em Rolândia é do pastor Adilson. Amém, igreja? Porque é muito fácil e tranquilo eu colocar a culpa no outro. É o presbítero Flávio que é o maior murcho. Não visitou aqui, ó. Ele é uma bênção. Dá para colocar, e vão colocar a culpa no Leandro, e vão colocar a culpa no outro. Gente, preste bem atenção, as ovelhas estão correndo risco de vida. Outro dia um rapaz me ouviu lá em Maringá, e nos ouviu, terminou o culto, e aí nós nos abraçamos, choramos juntos, comemos pizza juntos, e passou 3 dias, o homem morreu. Não foi por causa da pizza nem do abraço, meu irmão, presta atenção. Pessoas morrem. Você sabia, olha aqui para mim, você sabia que praticamente todos os dias morrem pessoas na cidade que você mora, sem conhecer Jesus? Você sabia que a sua Bíblia, que é a mesma minha, me fala que se alguém morrer sem conhecer Jesus, ela vai para o inferno? Você sabia que a Bíblia diz que pessoas estão indo para o inferno porque não conhecem o Deus? E o texto que nós lemos fala que não é da vontade do Pai que nenhuma de suas ovelhas se percam. Sabe o que é mais triste? Que a maioria dos cristãos não estão pregando o Evangelho. Sabe o que é mais triste? Que a maioria dos crentes só quer bênção. Quero minha vitória, pastor, aleluia, eu quero minha vitória. Se Deus não me dá um marido, eu desvio. Vai mesmo, irmã, vai mesmo. Se a minha bênção não chegar, para! Tende o sentimento de Cristo Jesus. As ovelhas estão morrendo. Pessoas estão morrendo sem conhecê-lo. Meu irmão, no Paraná, nosso estado, morrem por semana 50 pessoas por assassinato, que é a mesma
é o mesmo número de pessoas que morrem só na cidade de São Paulo. Preste atenção, a urgência da morte, 50 pessoas morrem por semana. E aí, a gente corre o risco de falar assim, não, é mais uma estatística. Mas quando alguém morre por uma violência, alguma situação assim, são 50 famílias destruídas, 50 filhos órfãos, 50 pais que perderam adolescentes arrasados, 50 famílias sem arrimo. Será que nós podemos ficar com essa atitude dadá? Deus te chamou para pregar o evangelho, fala amém, meu irmão. Deus te chamou para ser porta-voz da boa nova. Deus te chamou com a mensagem mais linda, mais alvissareira, mais nobres que essa terra já conheceu. E sabe quem é que Deus chama de embaixador? Fala eu. Deus me chama de embaixador dessas boas novas. Só que as pessoas estão morrendo. Terceiro desafio, o desafio da batalha do inferno pela vida das pessoas. A missão do diabo é matar, roubar e destruir. E esse pastor sai para buscar a ovelha, porque ela estava lá fora, não apenas vulnerável ao frio, às montanhas, havia lobos. Presta atenção, se eu não sair atrás da ovelha perdida, o lobo vai. Se você não for atrás da ovelha perdida, o lobo vai atrás dela. A Bíblia diz em 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, buscando quem possa tragar. E o nosso inimigo é cruel, ele não gosta de pessoas, ele destrói famílias, ele destrói gente que Deus ama. Nós estávamos aqui no culto e o Marcos Vinícius estava compartilhando conosco de uma criança próxima da gente, que a gente ama, que foi abusada sexualmente, porque o lobo foi lá. Pessoas estão sendo feridas, porque o lobo está aí, está solto. Só existe um poder na terra que pode fazer frente ao mal. E esse poder Deus deu para a igreja dele. Não é o Rotary, não é o Lions Club, não é o clube tal, não é a maçonaria, não é a prefeitura, não é a Câmara de Deputados, não é a polícia, meu irmão, não é. Esse poder Deus deu para a igreja. O poder é para nós. E se eu cruzar os braços, assistindo o meu time querido, eu sou cruzeirense, acostumado a ganhar todo ano, mas eu tive uma experiência algum tempo atrás, eu gosto muito do Cruzeiro, todo pastor animado gosta do Cruzeiro. Eu estava no Mineirão, lotado, 53 mil pessoas. E eu estava lá gritando aquelas músicas lá, eu sou louco, louco pro Cruzeiro. Estava lá cantando essa música lá, doido, não estava normal. De repente Deus falou comigo no meio do Mineirão. Porque eu olhei em direção a uma torcida organizada. E eu me lembrei, eu, Giovanni, pastor, que meu irmão Gu estava lá naquela torcida, porque aprendeu a amar o Cruzeiro comigo. Eu já falei de Jesus para ele, mas ele não quis Jesus. A gente corre o risco. Alguém estava falando outro dia sobre discipulado. Discipulado é isso. Quer falar de Jesus? É igual como um pai quer que o filho torça para um time de futebol. É a melhor forma de discipulado. Quer falar de Jesus para alguém? É isso, quando você ama alguma coisa, você passa para frente. E aí, se eu cruzar os braços, eu vou esquecer que a responsabilidade é minha. Outro desafio,
Estamos esquecendo que o cristianismo não é provado pelo que Deus me dá, e sim pelo preço que eu estou disposto a pagar por ele. Eu vou repetir. Cristianismo não é provado por aquilo que Deus me dá. Cristianismo é provado por aquilo que eu estou disposto a pagar por ele. Irmão, a Bíblia conta a história de um homem chamado, Deus fala com ele, Ananias, vá para Damasco, que lá tem um homem que escolhi. Era Saulo de Tarso. E aí Deus dá 3 palavras para ele, olha que lindo. Ele será para mim vaso escolhido para pregar o evangelho a gregos e judeus. Ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Você viu que ninguém falou aleluia? E ele vai ser cheio do Espírito Santo. Só prega o evangelho e só aguenta o tranco de sofrer por Cristo quem é cheio do Espírito Santo. Meu irmão, eu gosto de tudo que é de Deus. Gosto de arrepiar, gosto do poder de Deus na minha vida. Mas eu estou convencido de algo muito sério. Se eu não sou porta-voz do Evangelho, aquilo ali foi apenas uma coreografia gospel. Se eu não saio, e se não houve mudança, o poder de Deus na minha vida, foi um passatempo. O poder de Deus é manifesto na minha vida, para eu ser testemunha viva de Cristo. O que você está disposto a dar para Jesus? Eu estava em Belo Horizonte, e nós conversávamos com um rapaz que ele era da área de aviação, e eu estava ali só ouvindo, isso foi no ano de 1997, e aquele rapaz foi confrontar o pastor Marcos César Brust, e ele começou a perguntar ao pastor assim, pastor, eu sou aviador, e lá na aviação, quando a gente sai, o nosso assunto é a hélice nova, o novo controle de bordo, as aeronaves mais modernas. Por que é que vocês são crentes? E eu tenho começado a andar com vocês. Você sai do ambiente e vocês não falam mais da fé. Quando você sai do culto, e eu fui no culto tão especial, pastor, falou tanto comigo, mas por que o pessoal fala do Corinthians, fala da pizza, fala da vida do outro, fala disso e não fala daquilo que foi tão forte? Por que é? E eu lembro que o pastor engasgou, e a resposta dele foi bíblica, mais pesada. Porque a resposta dele foi o seguinte: a boca fala o que está cheio o coração. A pergunta é, meu irmão, o que tem saído do seu coração, da sua vida? Qual o preço você está disposto a dar por Jesus? Se Deus não responder a sua resposta, não der a resposta da sua oração, você continua crente? Se Deus não te curar, você continua crente? Se você não casar, você vai continuar crente? Se não acontecer um milagre e sua conta aparecer lá com tanto de zero, você vai continuar servindo a Deus? Que na música é bonito. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é bonito na música, mas na prática é o seguinte: como você tem aplicado isso na sua vida e em sua história? Esse texto de Ezequiel, capítulo 3, para quem está anotando, Ezequiel 3, 17 a 20, anota aí, irmã. É um texto que geralmente, quando eu leio, eu choro muito. Porque Ezequiel 3, 17 fala: filho do homem, eu vou até ler, tão especial que é.
Ezequiel 3. Abra aí, você tem Bíblia, por favor. Tende em vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Filho do homem, eu o nomeei vigia de Israel. Sempre que receber uma mensagem minha, advirta ao povo. Se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte. Mas vocês não lhes transmitiram advertência, para que mudem sua conduta perversa e salvem a vida, eles morrerão em seus pecados. E eu o considerarei responsável pela morte deles. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, salvará a sua vida. Filho do homem, se eu estou te falando, diz o Senhor, e você sair pregar para alguém, há possibilidade dessa pessoa morrer sem ouvir do Evangelho. Mas o texto fala de uma responsabilidade, de uma paixão. Ele não dorme. Presta atenção. Tende em vós o sentimento que teve Cristo Jesus, de quem ama, de quem fala, de quem prega. Meu irmão, se você não prega, eu vou falar algo pesado aqui. Há grande probabilidade de você não conhecer a Deus. Se você não prega o Evangelho, se você não é testemunha de Jesus, mesmo que você saiba tudo que acontece no culto, a hora de falar, a hora de gritar, a hora de levantar a mão, se você não é testemunha, há grande probabilidade de você não conhecê-lo. Eu fui testemunha. Estava no ônibus, e o ônibus atropelou um moço, e aquele moço morreu, e aí eu fui pego como testemunha. No dia que eu cheguei perto do delegado, o delegado falou comigo assim: por favor, só fale aquilo que você viu. Não fale nada que você acha. Tem muita gente que acha muita coisa de Jesus, porque não o viu de perto. Você tem que falar daquilo que você viu. Antigamente cantava assim: quem conhece? Poder de Deus. Quem sabe, canta comigo, só que no pagodinho. Pode mudar meu ser, a prova que eu te dou. Presta atenção nisso. Ele mudou o meu. Eu vou repetir. Só o poder de Deus pode mudar meu ser, a prova que eu te dou. A maior prova que você pode falar do poder de Deus que transforma a vida é a transformação que aconteceu na sua vida. Não vê que sou feliz servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou. Não é o clube de alpinismo, não é o PT, não é o PSDB, não é o clube de polo aquático. Homossexual não tem vergonha de falar que é homossexual. Militante de uma causa não tem vergonha de falar que é militante. E muita gente tem vergonha de falar que foi comprado pelo sangue de Jesus. É aquela moça que trabalhava no fórum. Ela trabalhava no fórum, numa sala com várias pessoas. Li essa história naquele livro dos Gideões,
Gideões é aquele pessoal que entrega o Novo Testamento nas escolas, nos hotéis e nos hospitais. A moça era promotora e estava ali, e ela queria suicidar porque a vida dela estava indo de mal a pior. O que ela fez? Ela pega o carro numa tarde e sai em alta velocidade, sem direção, e vai correndo com o carro, e ela falava assim: tomara que venha um caminhão e passe em cima da minha cabeça. E ela sai correndo, e nenhum caminhão passou em cima da cabeça dela. Ela vai na estrada, encontra um motel, entrou naquele motel, e ela ficou ali: vamos ver o que eu faço, eu vou acabar com a minha vida. Ela abre o criado mudo, e tinha um Novo Testamento. E numa tarde, ela começa a ler o Novo Testamento, e ela lê ali num piscar de olhos todos os evangelhos falando de Jesus. E ela sozinha, quando ela abre o final, a última página do Novo Testamento, ela foi e entregou a vida para Jesus, com aquela oração que tem lá no final. Lá no final está escrito assim: olha, se você entregou a vida para Jesus, procure. E tinha um telefone lá. Na hora, lá dentro do motel, ela ligou: ó, fulano de tal, eu quero entregar. O homem orou com ela: procura uma igreja perto de você. Pode levar esse Novo Testamento, é seu. Aquela moça que sai numa tarde de sexta-feira, num domingo como esse, foi numa igreja, e ficou ali esperando o pastor, e levantou a mão, entregou a vida para Jesus. Na segunda-feira ela vai, a primeira coisa que ela faz é compra uma Bíblia bem grande, daquela de expulsar demônios, assim, ó. Tá. Foi para o fórum e colocou a Bíblia em cima da mesa. E antes de alguém perguntar, falou: gente, aconteceu algo comigo. Agora eu sou crente. Encontrei com o amor que eu não desconhecia. Encontrei com Jesus. Uma pessoa que trabalhava ao lado dela 14 anos, olhou para ela e falou: a paz do Senhor, minha irmã. Ela ficou muda. Ela falou assim: olha, nos últimos 14 anos, eu fiquei mais perto de você que da minha família. Você viu o meu sofrimento, a minha tristeza, e nunca falou desse Jesus para mim. Você sabia o vazio que eu tinha, porque eu nunca deixei de falar. E você não falou disso para mim. As pessoas estão clamando. Sexto, aquele pastor não negligenciou as 99. Aquelas 99 sabiam que elas estavam seguras, porque é o seguinte: a conversa lá no meio das 99 é o seguinte: que pastorzão nós temos, hein? A malhada ficava assim, ó: ah, você viu? O pastor foi atrás da uma, se eu me perder um dia, ele me busca. As 99 estavam muito seguras, porque elas sabiam. Olha aqui para mim, mãe e pai. Seus filhos vão sentir segurança na sua fé quando eles perceberem que aquilo que você vive é mais do que um discurso, é um estilo de vida. Quer um presente para você dar para o seu filho? Uma das áreas que Deus tem trabalhado muito comigo, por causa da minha formação de família, nos primeiros anos do Mateus, eu era um pai bonachão demais. E eu queria dar tudo para o Mateus. E tivemos que fazer uma reunião lá e parar. Mas alguém um dia chegou para mim e falou: Giovanni, quer dar um presente para o Mateus que vai marcar a história dele? E esse alguém cheio do Espírito Santo falou: o melhor presente, o maior presente que você pode dar para o Mateus é exemplo, 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 exemplo.
Essas 99 sabiam que aquele pastor, se ela se perdesse um dia, ele iria atrás. O bom pastor foi. Ele buscou, não é da vontade do Pai que nenhuma se perca. Falamos que amamos a Jesus, mas não nos preocupamos com a ovelha perdida. Vou fazer uma pergunta, não levanta a mão para ninguém se constranger. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus por alguém que já teve as mesmas experiências perto de você e hoje não está mais na presença do Senhor? Compara isso, porque quando a gente tem problema financeiro a gente chora, não é verdade? Quando o diagnóstico bate na porta da gente sem pedir licença, a gente chora. Mas com aquilo que faz o nosso Pai chorar, muitas vezes nós ficamos com o coração insensível. Qual foi a última vez que você chorou pela ovelha perdida? Oitavo, Jesus foi o maior evangelista porque ele conhece o coração do Pai. A Visão Mundial tem um lema que eu gosto muito. Para você que está anotando, anote aí. Deixe o seu coração se quebrar com as coisas que quebram o coração de Deus. E eu tenho certeza que quando Deus olha para uma ovelha perdida, o coração dele se perde, se quebra. Eu tenho certeza que o Pai chora quando uma de suas ovelhas comprada com sangue precioso do seu Filho Jesus está perdida, machucada, afastada. O Pai, o coração do Pai está ali. Nono, estou terminando, para a gente orar. Tem pouca gente. O reino de Deus tem pouca gente. O pasto está branco e poucos são os ceifeiros. Billy Graham morreu agora alguns dias atrás. Ele pregou mais ou menos 8.000 vezes. No Egito, Bangladesh, na África. E aí a pergunta é o seguinte, nós temos Rolândia, Cambé, Londrina, nós temos o Paraná, o Brasil, a América do Sul, nós temos as nações para pregar, nós ouvimos aqui, oramos hoje aqui, porque nós somos uma igreja missionária. A pergunta é, quem é que está ouvindo a voz do bom pastor? Quem é que vai parar de falar, eu quero bênção, e vai falar, eu quero meu Pai? Quem é que vai parar de querer um milagre? Por favor, meu irmão, eu creio em milagres. Eu creio. E deixa eu falar aqui que eu creio em milagres. O milagre nunca é o melhor de Deus para a sua vida. O que é isso, pastor? Quando você está andando com Deus, Deus te chama para ter uma vida de equilíbrio. Deixa eu te provar para você, qual que é o melhor? Você tem uma vida, de acordo com a palavra nos ensina, de equilíbrio financeiro. Você não gasta mais do que ganha, você investe na obra do Senhor, sua vida financeira é equilibrada, ou sua vida financeira é uma bagunça e tem que vir pedir um milagre? Qual que é o melhor? O equilíbrio ou o milagre? Qual que é o melhor? Você vira crente, contente, sorridente, alegre com Jesus na frente, aí tem uma vida equilibrada, você alimenta direito, você toma conta do corpo do templo do Espírito, você dorme direitinho, você vai fazer uma caminhada, você está precisando, irmão, glória a Deus, você vai, sabe, você cuida do templo do Espírito Santo, e aí seu corpo está tranquilo, equilibrado. Ou você vive uma vida desregrada, entendeu? Fuma maconha, crack, vai para balada e bate na mãe, e aí fica a coisa toda, vai lá, toma um soco na cabeça, fica internado na UTI, e aí tem que pedir um milagre. Qual que é melhor? É o equilíbrio. É claro que acontece acidente na vida, e Deus não tem problema em fazer milagres, não é isso que eu estou falando. Estão me entendendo, gente? Está entendendo, sim ou não? Então o negócio é o seguinte, quem é que está disposto a ouvir a voz
do bom pastor. Nós vamos partir para orar aqui. Deixa eu contar mais uma história. Quando eu me casei com a Flávia, 12 anos atrás, não sei porquê, 4 dias de casado, irmão, estava uma celebração só, uma bênção. Pensa num negócio abençoado. Era meia-noite, eu dando uns beijos animados à minha mulher, o telefone toca. Ah, pastor, tem uma mulher encapetada aqui. E como era uma situação muito complicada, porque tinha tido um culto, e aí o pastor que estava lá, estenda a mão para casa, e tudo que tiver na sua casa agora vai cair em nome de Jesus. E começou a cair capeta na cidade toda. E eu estava lá na celebração, animado, assim, contente, sorridente, e o telefone toca. Aí eu liguei para um outro pastor para ir comigo. A Flávia, você vai? Eu falei, tem que ir, Flávia. Vamos lá. Aí fui expulsar demônio com outro pastor. Só que a minha cabeça estava na lua de mel, não estava num negócio de demônio. Aí foi eu e o pastor Alex, fomos para lá, oramos assim, tudo. A casa da dona, tinha um corredor grande, ela morava lá no fundo. E eu pensando, eu tenho que falar umas palavras bonitas agora, para a Flávia voltar daquele jeito e tudo mais. E aí, na hora que eu entro naquele corredor, assim, as paredes tudo brancas, tudo parecendo chapiscado, tudo de sangue. Sangue na parede, sangue no chão, e não era sangue de Jesus, era sangue do pessoal lá mesmo. E eu perguntei para o menino, o que é isso? Ah, é o capeta que está na minha mãe, que bateu em todo mundo aqui, o sangue está caindo. Aí eu fiquei assim. Aí depois do sangue tinha uns pedação assim de colchão, espuma. Eu perguntei, o que é isso aí? Ah, é porque o capeta está comendo os colchão tudo. E eu doido para lá voltar para namorar, entendeu? E eu vi os pedação de espuma e sangue. Eu falei, pastor, é o seguinte, hoje eu senti no meu coração que eu vou ficar na intercessão e o senhor vai lá e ora. E o senhor vai lá e ora. Aí o pastor Alex foi, eu lá, como pensando, lá, orando, Senhor. Aí falou, Senhor, em nome de Jesus. Aí a mulher era uma mulher baixinha, e os 2 filhos dela grandão, tudo machucado, os meninos, amarraram a perna da mulher com cinto. E o pastor chegou, Senhor, em nome de Jesus, tira esse demônio. Aí o demônio saiu, ficou facinho, entendeu? Foi a coisa mais fácil. Aí no outro dia de manhã, o telefone toca de novo. Os capetas aparecendo tudo na minha lua de mel. Deus me livre. No outro dia de manhã, o telefone tocou. Sabe essa ficha que tem para visitante? Tinha uma mulher da igreja que ela endoidou. Endoidou que pegou as fichas da diaconia, começou a passar nas vizinhas e falar o seguinte, seu nome, aí pegava nome, endereço, telefone, assina aqui. Aí a mulher doidinha falava assim, o seguinte, você assinou aqui, você vai ter que ir na igreja. E essa ficha assinou aqui, o pastor vai vir visitar você aqui. E ela começou a fazer isso com a vizinhança dela toda, entendeu? E ela foi numa dessas, deu para a mulher assinou, vai ter que ir na igreja, a mulher foi na igreja. E aí, o demônio não caiu na casa dela, mas ela voltou e na segunda-feira pela manhã, aquela mulher que tinha assinado a ficha e tinha pedido uma visita, tomou uma cartela de Lexotan. Tentou suicídio. Eu chego ali, e a casa daquela mulher era um boteco, um bar de prostituição. Aí eu falei, o que o pessoal vai falar vendo o pastor numa cidade desse tamanho, no boteco da Mara? Quando a gente chega lá, a Mara babando para um lado, eu pensando na minha reputação, e a Mara babando, e baba saia para um lado, para o outro. Chamamos o SAMU, levamos a Mara para pronto atendimento, e a gente acompanhei a Mara. Falei, Mara, toma juízo, para com isso. Ô Mara, você quer entregar a vida para Jesus? Ela estava meio bobona, não estava normal. Estava com o Lexotan na cabeça, entendeu? E naquele momento, quer entregar a vida para Jesus? Ela não estava normal, mas ela aceitou. Olha que coisa boa. Fiz oração de entrega com a mulher que tinha tomado a cartela de Lexotan. E ela, toda doida. Eu aceito.
Ô irmão, a Mara é uma das histórias mais tristes que eu já conheci na minha vida. Abusada, ferida, largada. Montou aquela boteco ali porque não tinha fonte de renda. E a Mara entregou a vida para Jesus. O pastor Adilson vai de 2 em 2 anos lá em Machado. Mas se você for lá em Machado hoje, você vai descobrir um negócio. Ela é membro da 2ª IPI de Machado. Se você for no Ministério de Mulheres, a líder é a Mara. Se você for na intercessão, a Mara não perde. Se ela vê o povo orando, ela corre junto. Deixa eu orar com vocês. No boteco da Mara, abriu uma igreja. A igreja não deu certo. Mas todo sábado na casa da Mara, que não é mais um boteco, isso há 12 anos, reúne centenas de crianças, onde a Mara sai na porta de cada pessoa para falar no bairro dela, falar, gente, vai lá em casa. E ela fala de Jesus para as crianças. Eu não tenho dúvida que tem várias Maras em Rolândia. Tem vários Giovannis aí em Rolândia. Várias Lias em Rolândia. O bom pastor saiu atrás da ovelha perdida, machucada. Perdida! Oh, perdida! Onde será que está a ovelha que papai quer? Que ele gostaria que estivesse do seu lado aí hoje, se derramando na presença dele. Quem é que vai buscar? Quem é que vai buscar a ovelha perdida? Oh! Quem é que vai buscar a ovelha perdida do papai? Quem é que vai buscar a ovelha que o papai do céu ama? Que um dia vai falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Quem é que vai buscar a ovelha que talvez vai ser aquela que vai casar com seu filho? Quem é que vai buscar as 500? As 1000? Vamos chorar na presença do Senhor hoje. Porque eu sei que aqui hoje pela noite tem pai que ao ver que o filho está perdido. Eu sei que hoje à noite tem filhos que os pais estão perdidos. Eu sei que tem gente aqui, que tem o mesmo sangue que corre na veia. Que é a ovelha perdida. Que papai está falando para você hoje, perdoa. Que papai está falando para você hoje, desça do salto. Evangelho não se prega com um porrete. Evangelho se prega com testemunho em vida. Meu irmão, quantos creem que tem poder espiritual aqui para ganhar o Paraná inteiro? Diz amém. Eu vou perguntar de novo. Quantos creem que tem poder espiritual aqui para mudar o Paraná inteiro, só dentro desse lugar? Diz amém. Quantos creem que Deus pode levantar aqui hoje evangelistas? Fala amém. Então vou perguntar de novo. Quantos creem que Deus pode levantar evangelistas aqui hoje no nosso meio? Diz amém. Agora é o seguinte. Agora olha para mim aqui. Levanta a cabeça aí, menino. Olha aqui, ó. Quero que todo mundo olhe para mim. Nós vamos fazer uma oração agora que ela é comprometedora. E eu queria dar uma sugestão a você que não quer compromisso. Enquanto nós estivermos orando, você finge que está mexendo a boca, entendeu? Você levanta a mão. Para ninguém perceber. Porque há grande possibilidade da oração que você fizer aqui, pode ser um problema na sua vida.
Porque talvez aquela pessoa que está lá perto de você, gritando de alguma forma, querendo mostrar os prazeres do mundo de alguma forma, que está querendo Deus, seja a oportunidade que Deus tem te dado. Então, enquanto nós vamos orar, você faz uma coreografia aí para ninguém, para todo mundo achar, nossa, está comprometido, entendeu? Você dá um glória daquele, mas... Agora deixa eu falar o segundo time. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 30 diz assim: com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí, te chamei pelo nome e te digo, tu és meu. Jesus disse, eu sou o bom pastor. E quando eu falo, as minhas ovelhas me ouvem e reconhecem a minha voz. Vamos ficar de pé na presença do Senhor? Que tal hoje, se você não conhece, entregar sua vida na mão de Jesus? Talvez esse culto está bem estranho para você. Vem esse negão doido aí, falando que negócio aí de ovelha, de perdida. Mas eu te garanto, se você conhecer o Supremo Pastor de perto, isso vai ser muito tranquilo para você. Olha aqui para mim, se você não entregou a vida para Jesus, hoje pode ser a noite mais fantástica da sua história. Porque diz a Bíblia que seu nome vai ser escrito no livro da vida. Você vai ser uma nova criatura, um novo nome, uma nova oportunidade, uma nova aliança, um novo compromisso, um novo chamado. E você não há de ser mais uma criatura, há de ser chamado filho, filha de Deus. Segundo chamado, você que de uma maneira muito intensa, Deus já parou de falar um tempão, Ele está gritando com você. Deus está gritando com você, falando, filho, está na hora. Maior aquele que está em nós, daquele que está no mundo, meu irmão. Tem crente que tem medo de macumbeiro, para! Pega um folheto, vai lá debaixo vai correndo, enfia debaixo da porta, fala de alguma forma. Teve uma mulher lá na nossa igreja, lá em Marialva, quando era pastor em Marialva, que ela endoidou. Uma mensagem semelhante a essa, a mulher endoidou. O Espírito de Deus endoidou aquela dona. Uma senhora, diretora de escola, formada em filosofia, aposentada, comprou 11 mil folhetos falando de Jesus. E com uma amiga, 2 pessoas entregaram um folheto falando do amor de Deus, sem fazer marketing, sem fazer propaganda, em todas as casas da cidade. Essa é a nossa oração aqui, hein? Quem vai enlouquecer? Quem é que não vai ter vergonha de falar da sua fé? Quem é que vai chorar? Me convida, hein? Fala com o pastor para me convidar, gente. Eu pago um sanduíche para você. Para quem me convenceu o pastor Adilson me convidar, porque no dia do batismo dos 500, quem aqui vai estar chorando e falar assim, olha, é fruto do meu trabalho, faz parte do meu investimento de vida. Quem aqui hoje vai fazer um compromisso de jejuar e orar pela salvação da mamãe, de jejuar e orar pela salvação do seu irmão, do seu primo que está na maconha? Quem a partir de hoje vai pagar um preço e falar assim, olha, lá em casa só vão para o inferno se quiser, porque se depender de mim vai conhecer a Deus? Quem aqui vai pagar um preço de dar um abraço cheio de amor, de fazer igual aquela professora que escreveu no quadro da escola,
antes da aula, um versículo da Bíblia. Gente, deixa eu contar para vocês, estou terminando para a gente orar. Ontem à tarde, 4:30 da tarde, uma médica lá da igreja que eu sou pastor, essa médica é conhecida no Brasil e fora do Brasil, na área dela. E ela dá curso. E ontem ela me levou para falar de Jesus para médicos do Maranhão, da Bahia, de São Paulo. Ela falou: pastor, seja bem delicado, porque o povo aqui é delicado. E aí, fui bem delicado, irmã. Mas uma médica, Raquel, hoje de manhã, mandou uma mensagem para mim, falando que saiu lá de longe, para aprender sobre dermatologia e aprendeu sobre Jesus. Quem é que Deus está falando aqui? Se é você, sai do seu lugar para a gente orar junto. Vem cá, em nome de Jesus. Vem cá para frente. Pastores, vem para cá para a gente orar. Perdida! Eu estou indo na frente porque a partir de amanhã eu vou atrás de você. Perdida! Perdida! Perdida na escola, perdida na fila do banco, perdida no posto de saúde, perdida no ônibus e na van que vai para Londrina, perdida que fez um encontro com Deus comigo, perdida que um dia levantou a mão falando: eu amo meu Jesus. Perdida, eu estou me colocando nas mãos do Senhor para ir atrás de você. Meu irmão, olha só, essa noite é noite de consagração, porque eu estou consagrando a minha vida para falar: eu quero ser porta-voz, quero ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Perdida, eu estou me consagrando, porque meu filho não foi criado para povoar o inferno. Perdida, minha vovozinha está cega, mas ela vai conhecer a luz que é o Senhor. Ainda não ora, peraí, calma, não ora ainda. Não é para orar ainda, calma, você está só a sal do seu lugar. Antes de orar pela perdida, eu queria que você se esvaziasse e pedisse perdão. Senhor, eu queria pedir perdão daquilo que não me deu e não me deixou ter sensibilidade para ir atrás da perdida. Pede perdão para Deus. Deus, eu quero te pedir perdão, porque eu omiti, eu não falei, eu não orei como deveria orar. Eu queria que toda a igreja participasse. Se você não veio, estenda as mãos e pede a Deus para fazer milagres, para fazer um extraordinário na vida daquelas pessoas que estão se consagrando hoje pela noite. Se esvazie agora, meu irmão, não ore pela perdida ainda. Se esvazie agora, confesse para o Senhor a frieza, a falta de oração, a falta do testemunho. Deus é especialista em dar uma nova história. Se esvazie primeiro. É tempo de pedir perdão para Deus e falar: Senhor, me perdoa. Talvez você que falhou como pai, foi bruto demais naquela correção, conserta com Deus primeiro. Talvez você não testemunhou como deveria para aquele colega, para aquele sócio, conserta com Deus primeiro. Lá na sua rua, talvez você foi aquela vizinha chata, conserta com Deus primeiro. Amém?